num pensamento regenerativo, a humanidade, o ser humano não está no centro, não é, né, o ponto focal. A gente não é mais importante do que nenhuma outra espécie ou nenhuma forma de vida. A gente faz parte dessa vida, a gente é natureza. Compasso apresenta Collab Innovation. Collab Innovation. Seja bem-vinda, Andréa, tudo bem? Obrigada. Fala mais perto do microfone para todos te ouvirem nessa transmissão. Tá perfeito. Obrigada, prazer estar aqui. Um convite repentino e muito bom. Você também é a primeira vez maluca no Hacketal? Desculpa. Mas sua primeira vez também no Hacketal? É, minha primeira vez no Hacketal. E o que você está achando de todo esse evento? Tô achando incrível, assim, fiquei muito surpreendida. Eu acho incrível sair do eixo Rio-São Paulo. Então, o fato de ser né, no sul de Minas, numa cidade menor, eu acho que provoca a gente para se deslocar para outros lugares e desenvolver esses lugares. Estou impressionada com a estrutura, com a quantidade de gente e temas incríveis, né? Sim, sim. Então... A gente tem construído conteúdo ao longo do tempo, o Ale sabe disso. A gente conversa com muita gente de diversas áreas aqui. E é muito bom porque são conexões que a gente não faria no dia a dia normal, né? Da nossa atividade lá, quem mora em São Paulo, quem mora no Rio, até porque a gente circula muito dentro, às vezes, do mesmo meio. Então, isso permite uma diversidade de conexões incríveis, ao mesmo tempo que as pessoas estão muito abertas para fazer um monte de trocas e aprendizados ao longo dessa jornada que a gente tem aqui. São 800 atividades quase que simultâneas durante esses 4 dias. Douglas, e foi numa dessas, quando eu fui assistir, a Andréa falou hoje de sistemas regenerativos. A Andréa é uma pensadora independente, ela é fundadora da Camomila, e ela veio com um pensamento que chamou muito a nossa atenção, porque ela fala desse desenho regenerativo. E é por isso que ela é convidada nossa aqui da noite, porque o Valdir também é de design. E aí eu falei, gente, desenho regenerativo, a gente pensando em outras formas de soluções, né, de soluções possíveis para um futuro melhor. E a Andréa trazendo essa conversa do hoje. Pode ir. O microfone é seu. Não, é que a gente... quando a Cris me contou, né, ela postou, ela mandou coisas no WhatsApp, eu falei, eu queria ter visto, né, essa apresentação, e eu quero conversar com ela. E aí a gente está conversando aqui, a gente só está transmitindo a nossa conversa, é a conversa que a gente já teria, né? E aí eu acho que assim, uma coisa que... eu acho que, na verdade, você poderia primeiro falar um pouquinho o que é o seu trabalho, qual é esse escopo, e aí depois a gente entra nas minhas curiosidades, porque eu, como bom designer, sou principalmente curioso. Como é que é? Tem que ser. Obrigação, tem que ser curioso, né? Não, tá bom, eu conto. Na verdade, eu fui executiva há 30 anos, saí um ano sabático, e nesse ano eu fundei uma empresa chamada Camomila, que está focada em desenvolver sistemas regenerativos, repensar a lógica dos desenhos sistêmicos que orientam o comportamento e produzem os resultados do mundo que a gente está vendo aí hoje, né? Em todos os sistemas, do sistema alimentar ao financeiro, ao educacional, a gente é permeado por uma lógica, e essa lógica tem alguns problemas, né? Está gerando efeitos ruins de concentração absurda de renda, de colapso climático, de esgarçamento de tecidos sociais. E a ideia é pensar qual que seria um outro desenho possível para que a resultante fosse outra. Então, a fala que eu fiz hoje é fabulando futuros regenerativos. E introduz o tema de fabular, que eu falei que eu peguei emprestado de um pensador africano chamado Bayo Akomolafe, que é um cara incrível, e ele fala da importância da gente ser capaz de pensar em novas narrativas que incluem a imaginação, a fábula, né? a parte do fabular, e inventar outras alternativas. Porque se a gente for pela mesma lógica iluminista, racionalizada, que nos trouxe até aqui, a gente dificilmente vai resolver os dilemas que a gente tem. Segunda pergunta. Eu posso... Você só está tocando agora, pode, Cris? Pode, Valdir manda super bem sempre. Muito bom. Não, eu já tenho duas perguntas para fazer. Uma, que você falou duas coisas que me interessam muito. Esse pensamento em pensar o sistema e outra coisa em pensar, usar a imaginação. Né? A imaginação como uma ferramenta. Eu quero fazer, que gostaria de explorar, já que a gente tem umas 5 horas no ar, explorar essas duas linhas.
A primeira coisa, eu vou voltar ali para essa coisa do sistema, né? Quando a gente pensa em regenerativa, a gente vai olhar para a natureza, como ela se regenera e tal. E aí você imagino, e gostaria que você falasse sobre isso, olhando para esse sistema, como eles funcionam e aplicando em outros lugares, inclusive corporativo, nos governos, enfim. E aí uma coisa que eu acho muito interessante, sempre que a gente vai falar de ecossistema, nesse contexto, seja corporativo, seja de cidades, sempre que a gente está pensando nesse ecossistema, o nosso cliente ele sempre quer ser o meio do ecossistema, ele nunca está na borda, ele sempre é o núcleo do ecossistema. Como você lida com isso, com esse problema, e como você faz essa transferência do que você vê na natureza aplicado nessas organizações, enfim, onde você transita com esse seu pensamento? Acho que tem uma coisa muito fundamental que é a mudança da lógica e do foco, né? Num pensamento regenerativo, a humanidade, o ser humano não está no centro, não é, né, o ponto focal. A gente não é mais importante do que nenhuma outra espécie ou nenhuma forma de vida. A gente faz parte dessa vida, a gente é natureza. E se a gente for pensar em como a gente foi criado, pelo menos eu fui, acho que desde o iluminismo, pelo menos, a gente veio nesse entendimento de que a gente era superior, que a gente ia domar a natureza, que a gente ia conquistar a natureza, e a gente criou uma ideia de que o progresso e a tecnologia e a forma de evoluir estavam associadas à dominação, em muitos casos, à eliminação total da natureza. Eu até brinquei que eu tenho 52 anos, eu cresci assistindo Jetsons, né, que era, assim, um desenho animado que falava do futuro e do progresso. E ele é um ambiente absolutamente estéril, sem natureza, branco, verdade, higienizado, assim, né? Então, isso pra gente virou sinônimo do que era bom, de progresso, de evolução, e a gente olhava para a natureza com um olhar quase que de brutalidade, de selvageria, né, de não evoluído. E se a gente for pensar, a natureza tem provavelmente as tecnologias mais sofisticadas que existem. Eu hoje estava contando na palestra, se você pensa numa árvore samaúma, né, uma grande árvore da floresta amazônica de 80 metros, ela suga milhares de litros de água a cada minuto, sem fazer um barulho, sem fazer um ruído, e ela resolve o seu problema individual de árvore, beneficiando o ecossistema do qual ela faz parte, aquele local. Ela oferece aquela seiva para a última folhinha da sua estrutura, ela alimenta os animais que vivem dela, ela faz sombra para quem precisa e ela melhora o sol em torno. Então, assim, é isso que é ser regenerativo, é ser um bom vizinho, é você resolver o seu problema contribuindo para aquela vizinhança da qual você faz parte. Só que isso é uma mudança de lógica bizarra, parece simples, mas não é. A gente construiu um mundo bem diferente disso. Quase que não tem centro. Esse sistema não tem centro, pelo que você está falando. Não tem centro. A gente estava brincando disso, que não é o entorno, é a vizinhança. A vizinhança. E cada um tem o seu papel, que é igualmente importante. Existe essa mania de hierarquia que a gente criou como seres humanos, né, dos sistemas hierárquicos que a gente vive. Então, essa lógica ecossistema distribuída, descentralizada, plural, local, é o oposto da que a gente vive há pelo menos 70 anos, pelo menos depois do pós-guerra, que a gente olhava centralização, escala, monocultura, integração, industrialização, coisas em série, e é o oposto da lógica da natureza, se a gente for pensar. E eu estou lembrando aqui, você está falando, eu estou lembrando que existem coisas bem modernas, por exemplo, na Constituição do Equador, a natureza ela tem direito. E aí isso parece que é uma coisa quase que simbólica, mas é muito diferente, porque ela quebra essa lógica de que para eu defender a natureza, primeiro isso que eu estou fazendo contra a natureza tem que ter um efeito no humano. E isso é tão moderno que perde essa lógica. Sim. E eu acho que é um pouco do que você está falando de quebrar os padrões. E agora, eu acho que tem uma coisa muito interessante, não é à toa que no Equador a gente tem uma solução como essa, que pode ser bem aplicada, mal aplicada, não interessa. O interessante é que eles pensaram nisso.
E eles pensaram nisso como? Não foi com as mesmas pessoas Não. fazendo as mesmas coisas. Exatamente. Eles foram consultar outras pessoas, foram com a participação de outras pessoas, com os povos originários. Sim. Então, é um pouco disso que a gente precisa fazer, e eu acho que tem uma coisa muito linda no seu trabalho, que é resgatar a coisa da imaginação. Sim. Eu acho que esse é um papel, um dos mais importantes, né? A gente está no momento desse hype da inteligência artificial, e a gente sempre pensa que a inteligência artificial vai resolver todos os nossos problemas, e a gente vai ficar de escanteio. De boa. Ou a gente está livre ou a gente está fora, um dos dois. Mas aí a inteligência artificial, eu acho que é uma coisa que conecta com esse papo, a inteligência artificial, ela só resolve problemas que já foram resolvidos. Ela não pensa no impossível, sabe? Ela só pensa ela trabalha em cima de informação já gerada, né? Já gerou, o que já foi. Para a gente pensar em coisas para além disso, a gente tem que usar a imaginação, a gente tem que pensar em soluções que são impossíveis, porque aquelas que são possíveis, elas já estão aí, não estão funcionando, pelo menos para esses grandes problemas que a gente tem, né? Eu acho que tem um pouco disso. E é por isso que aí entra o termo da fabulação, porque a ideia do fabular é criar, né? É pensar o novo, é pensar o que ainda não foi imaginado e buscar nessas soluções. E também sair da monocultura mental colonizadora que a gente vive no planeta, assim, né? E que foi determinada baseado numa lógica de norte global, de homens brancos, que viviam uma realidade, deram respostas para essa realidade, inclusive a escassez que eles viviam, né? E a gente opera num lugar de muita abundância, de muita possibilidade, e a gente dizimou as etnias e os povos e os conhecimentos e as culturas que tinham outras soluções, que não foram essas que a gente colocou em prática. Então, precisa passar por falar com gente diferente, fazer perguntas novas, mas também buscar essas respostas em outros lugares. Em outros lugares, com outras pessoas. Que aí, a Andrea falou sobre esse lugar novo, né, de que você está atuando agora, de ser independente como conselheira. E aí, essa coisa da inclusão, que a gente fala bastante e tenta praticar, indo para um lugar de trazer criatividade e eficácia, porque tem uma coisa quando a gente fala de inclusão, que é assim, a gente vai fazer um trabalho periférico, né? Sei lá, um trabalho que eu fiz agora há pouco na periferia de Brasília, num festival de cinema, lindo, maravilhoso, Festival de Cinema de Taguatinga, que é de cinema periférico. Quer dizer, tudo é periférico. E aí eu acho que as pessoas, quando vão ouvir essas pessoas, sempre vão com essa ideia de que eu vou lá ajudá-los. E aí a gente tem que inverter esse polo. Que o que a gente aprendeu lá, o que eles trouxeram de soluções, um monte de coisa que está acontecendo agora sobre atuação pós-morte de atores, lá estava sendo discutido com o background deles de um jeito totalmente diferente, com soluções diferentes. E aí, eu queria saber, então, você como conselheira, qual dica, qual conselho você poderia dar para as marcas, para as pessoas, como a gente conseguiria inverter esse polo? A partir de qual seria o ângulo para a gente passar a inverter esse polo? Ou seja, não é ir lá que eu estou indo lá ajudar essas pessoas. Essas pessoas têm inteligência e têm background diferente, elas podem nos ajudar e um ajudar ao outro, né? Como que a gente inverte esse polo? Começa por sair da mesma arrogância que a gente tem com a natureza para quem hoje não está no centro do poder, né? Seja as cidades, sejam populações periféricas, sejam populações indígenas ou originárias ou quilombolas. Esse olhar arrogante que a gente leva de quem está no centro, qualquer centro, tem uma certa arrogância, né? E acho que desconstruir essa arrogância para entender esse modelo descentralizado e ir com um olhar de aprendizado e interação de igual para igual.
né? É sair desse pedestal, sair da hierarquia que está impregnada na nossa cabeça e entender que existe inteligência, competência, habilidade em todos os lugares. A gente tem que estar disponível para escutar e absorver melhor. Né? A gente falou disso, né, Adriana, que a gente tem que mudar repertório, inclusive, né, e se colocar mesmo num lugar de entendimento, né? Essa ideia assistencialista, né? É uma coisa assistencialista. Sim, que tem um quê colonizador até hoje. Né? Acho que é 100%, né? Tem um grande viés colonizador que estabeleceu que a lógica, o que não segue essa lógica que teve no centro do poder nos últimos anos não tem valor. E o que a gente entende, pelo menos a minha leitura, quanto mais eu tenho estudado e visto e trabalhado de outra forma, é que, na verdade, essa lógica é muito fria, muito estéril e pouco criativa. Pouco criativa. Então, eu acho que a gente só tem a ganhar por olhar para essas outras alternativas e se conectar a novas redes e outros lugares. E aí é um gancho, né? Porque se você falou antes que a recompensa tem que mudar, se você consegue uma solução mais eficaz, mais criativa, que integra mais pessoas para uma marca, para a indústria, isso faz sentido. É uma recompensa, uma primeira recompensa. Total. Para mim, assim, eu estou obcecada com essa coisa dos indicadores e com as outras formas de o que a gente valoriza. E hoje eu dei até um exemplo também na fala que eu fiz do sistema alimentar, né? Como que se você muda o que você mede, como você muda a resultante. A gente tem utilizado a medida de produtividade por hectare como um grande indicador para a agricultura no mundo, né? Porque vinha dessa ideia de sistemas integrados globais, de monoculturas, de commodities agrícolas, para atender uma fome do mundo que precisaria ser atendida através desse modelo de escala, né? E que reduziu muito, inclusive, a diversidade de coisas que a gente hoje come. É muito concentrado e tudo mais. Se a gente medisse não produtividade por hectare num espaço de tempo de 5 anos, porque em 20 anos essa produtividade cai com esse modelo, mas a gente medisse nutrição por hectare, ou a gente medisse qualidade do solo, a gente estaria em outro lugar, em outro resultado.